pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que Deus esteja com vocês, que Deus continue abençoando todos vocês. Obrigado pelas inscrições no nosso canal que tem aumentado. Obrigado porque Deus me levantou para esse ministério e é com todo o amor, é com todo o prazer que eu faço um vídeo por semana para meditarmos na palavra de Deus e principalmente para adorar e glorificar somente o nome dele. Porque somente o nome de Deus deve ser glorificado, somente o nome de Deus deve ser adorado em nossas vidas. Tudo bem? Antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like na mensagem e ative o sininho de todas as notificações. Tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Apocalipse 21, 19 e 20. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Então nós vemos aqui os alicerces da cidade celestial, que esses alicerces eles são feitos com pedras preciosas. E essas pedras preciosas existem no nosso mundo. Não são pedras místicas, pedras que fazem mal, pedras que são do demônio. Não, são pedras preciosas que estão lá nos fundamentos da cidade celestial, a cidade onde eu e você iremos morar um dia, em nome de Jesus. A cidade onde eu e você pertencemos. E essas pedras, nós sabemos que cada pedra dessa, eu não vou entrar nos detalhes de cada pedra dessa, no bem que elas fazem, mas muitas pedras preciosas dessas, elas fazem bem ao nosso organismo. Elas fazem bem, elas trazem sim uma atmosfera positiva, elas fazem bem ao nosso físico. E isso tem estudos científicos, basta você dar uma procurada na internet, que você vai ver isso que eu estou falando. E essas pedras, qual a importância delas? A importância delas e a importância desse vídeo é para tentar desmistificar algo que o mundo, na maioria das vezes, pensa que é do demônio, que é coisa ruim. Não. Nós sabemos que tudo que é da natureza, tudo que é feito por Deus, faz bem ao nosso organismo. Essas pedras, como eu já falei, muitas delas possuem funções, possuem algumas características naturais que faz bem ao nosso organismo, ao nosso físico e até o meio onde nós vivemos. Essas pedras são tão importantes que elas adornavam o peitoral do sumo sacerdote de Israel. Esse peitoral do sumo sacerdote de Israel, ele era constituído por 12 pedras, nas quais eram essas pedras que eu li para vocês. E cada uma ela tinha uma função. Por que os reis eles colocam pedras preciosas nas coroas? Para proteger a sua mente. Isso não é brincadeira, não é simplesmente porque elas são bonitas. Elas têm sim uma função de proteção, essas pedras. E isso é feito pelo próprio Deus. É algo que está na natureza, algo que nós podemos ter em casa. Então, esse negócio de que você não pode usar um cristal, você não pode usar uma pedra, você não pode colocar uma pedra dentro de casa, que isso aí é do demônio. Não, isso aí é coisa de quem não sabe o que está falando. As pedras preciosas, elas adornam o próprio céu. Se fosse algo ruim, você acha que estaria lá servindo de alicerce para a cidade celestial, para a nossa cidade eterna? Não, não estariam. Uma coisa interessante, você sabe o verdadeiro nome de Lúcifer? Nós sabemos que o nosso inimigo, o diabo,
ele tem o nome de Lúcifer, né? Conforme a tradição judaica, os estudos judaicos, o nome verdadeiro do diabo, de Lúcifer, é Samael. Ele era um anjo de luz. E esse anjo de luz, Samael ou Lúcifer, ele recebeu do próprio Deus 9 pedras. Isso está lá em Ezequiel 28:13. Bem como também quando eu citei para vocês sobre o peitoral do sumo sacerdote de Israel, está lá em Êxodo 28:21. Então, é interessante nós vermos que até anjos recebiam pedras preciosas. Então, a função dessas pedras, até mesmo nesse mundo onde vivemos, cada pedra tem uma função específica. E sim, é de bom alvitre, seria bom você fazer uso dessas pedras para o nosso bem, para a glória de Deus. Não somente porque são preciosas e são bonitas também, mas principalmente pelas funções que elas desempenham. Quando o Templo de Salomão foi construído, isso que eu estou dizendo agora para vocês são os estudos judaicos, tá? E as tradições judaicas que falam isso. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Isso são livros judaicos, livros antigos judaicos e a tradição judaica. Primeiramente, o peitoral que era posto, essas pedras do sumo sacerdote, diz essas histórias e essa tradição judaica que essas pedras não poderiam ser cortadas por algum instrumento físico, algum instrumento que o ser humano fosse usar, porque elas teriam que ser colocadas no peitoral do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, nós sabemos que ele entrava no Santo dos Santos, onde existia a própria glória de Deus, uma vez por ano. Então essas pedras serviam para quê? Serviam como uma blindagem para esse sumo sacerdote. Serviam também como se fosse um convite para ele entrar no Santo dos Santos. E de tão puro que era esse lugar, essas pedras não poderiam ser cortadas pela mão humana. Mas como então essas pedras seriam cortadas? Existia, conforme a tradição judaica e os vários e vários livros judaicos, basta você também procurar no Google isso que você vai saber o que eu estou falando. Existia um pequeno inseto do tamanho de um grão de cevada. Ele se chamava chamir. E esse inseto, ele tinha uma característica muito peculiar. Esse inseto, quando ele passava em cima de algum local, ele cortava isso. E conforme essa tradição judaica, o próprio Deus disse que essas pedras deveriam ser cortadas pelo chamir, por esse pequenino inseto que quando passava nas pedras, ele ia cortando. E era um corte tão perfeito que essas pedras eram incrustadas no peitoral onde foi feito o peitoral do sumo sacerdote de Israel. Na Bíblia você não encontra isso, mas as tradições judaicas e os livros antigos e muito conceituados de judeus, eles falam isso, eles descrevem isso. Muitas fontes descrevem isso. E se nós pensarmos, se nós formos avaliar, tem um certo sentido, porque tudo que vem de Deus é sagrado. Tudo que nós fizermos para Deus tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser sagrado. Então, eu não estranho se essa história, se esses escritos falando sobre esse pequeno animal chamado chamir realmente forem verdade. Eu não estranho. Então, essas pedras elas eram incrustadas no peitoral do sumo sacerdote para que ele entrasse no Santo dos Santos. E diz também que o Templo de Salomão, todas as pedras que foram cortadas ali para construir esse templo, todas elas foram cortadas também pelo chamir. É outra história que diz. Então, nesse vídeo nós falamos a importância dessas pedras preciosas. Nós falamos que tudo que o mundo, às vezes, o próprio inimigo demoniza, dizendo que você não pode fazer uso, que você não pode achar bonito, que você pode não ter dentro de casa um pedaço de cristal, um pedaço de pedra, porque isso é do demônio. Isso é mentira. A gente precisa se libertar dessas amarras desse mundo.
A gente precisa focar um pouco no que a Bíblia diz. A gente precisa se ater à nossa cidade celestial. Nós precisamos aprender mais sobre o reino de Deus e principalmente como adorar e como glorificar o nome de Deus, que fez tudo, que levou o seu amor ao extremo quando enviou o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você. E se você ainda não fez isso, entregue-se nesse momento ao Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele os seus pecados e peça perdão de todos. E fale a Deus: Senhor, eu aceito nesse momento o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E vou viver a minha vida de acordo daqui para frente, buscar viver em santidade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós devemos fazer. E esse vídeo, ele tem o condão de tirar, de derrubar tudo que for pensamento negativo, tudo quanto for fábula em respeito a essas pedras preciosas, ao próprio incenso. Tem gente que fala que se você pôr um incenso dentro de casa com um aroma agradável, é do demônio, é pecado. Poxa, mas se no próprio templo do Senhor Deus, o templo de Salomão, queimava-se incenso, e o próprio Deus, o incenso é mencionado na Bíblia, que o sacrifício de carne queimada subiam para o céu, as narinas de Deus, como um incenso suave, que as nossas orações elas chegam a Deus como um incenso suave. O que é um incenso suave? Nada mais é do que um incenso que você queima e fica soltando aquele aroma gostoso, na maioria das vezes de cheiros da própria natureza, cheiro criado pelo próprio Deus, de frutas, de minerais, de plantas, criado por quem? Pelo próprio Deus. Nós sabemos que o inimigo, o demônio, não pode criar nada, ele copia tudo, ele tenta ser igual a Deus, mas ele não é, e ele nunca vai ser igual a Deus, porque o Deus só existe um, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E é em honra a Ele, em glória a Ele, que existe esse canal. Então, que esse vídeo de hoje, que trouxe várias lições, você pode chamar de fábulas, mas coisas importantes, coisas interessantes, que fique guardado no seu coração. Tudo bem? Deixa um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo se fez diferença para você e procure abrir um pouco a sua mente, ler a Bíblia e buscar entendimento e instrução das coisas de Deus. Isso é o mais importante para a nossa vida. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.